Há um canto que eu aprendi na adolescência que diz assim: Senhor, põe um anjo aqui. Senhor, põe um anjo aqui, com a espada desembainhada. Senhor, põe um anjo aqui. Não deixes que o adversário escabreça e zombe de mim. Cobre-me com teu sangue, Senhor, põe um anjo aqui. Atos 9, a partir do verso 14. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Esse texto de Atos 14, irmãos, é a conversão do apóstolo Paulo. Depois de ter aquele confronto na estrada para Damasco, Ananias é desafiado para levar a mensagem a Paulo, para orar por ele. E aqui registra essa palavra, dizendo que Paulo tem autoridade dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o nome do Senhor. A igreja é a comunidade dos que invocam o nome do Senhor, verdadeiramente, e só a Ele dá glória. Essa é a nossa marca, essa é a nossa marcha e o nosso perfil. 15. Diz-lhe, porém, o Senhor: vai Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. Irmãos, para a glória de Deus, desde muito cedo, ainda na pré-adolescência, eu vi que Josinaldo havia sido escolhido por Deus como um vaso para levar o seu nome. E tenho certeza que ele vai continuar nessa missão, aonde estiver, diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Desde cedo, Josinaldo viu em mim e em papai essa marca que ele assumiu de padecer pelo nome do Senhor. Mas acima de tudo, ele viu no próprio Senhor e na própria palavra que a marcha com Cristo é marcada pelo padecer, pela renúncia. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. O que foi que fez com que Ananias mudasse de posição, irmãos? Antes ele disse que este homem tem ordem para matar. Como é que eu vou falar a ele? Mas agora, depois da palavra do Senhor, de que ele era escolhido, e que o Senhor disse que ele iria padecer, agora mudou o seu linguajar, mudou a sua visão e o seu sentimento. Agora ele já diz: irmão Saulo. Irmãos, o Senhor muda a nossa história quando nos escolhe. O Senhor muda a nossa visão quando decide nos usar. E quando Josinaldo foi reconhecido por toda a comunidade para ser presbítero, não foi por indicação minha, foi por indicação do Senhor. Que a igreja toda se alegrou, foi edificada,
Porque essa mudança de visão daquele que vai prender e matar para aquele que é irmão, só a testificação do Espírito Santo faz. Irmão Saulo, o Senhor que apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Irmão Josinaldo, o Senhor que apareceu tantas vezes, em tantos momentos difíceis, e mantenha fiel no padecer pelo Evangelho, no priorizar a obra de Deus, e não te esqueças dos seus caminhos. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortável. E esteve salvo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Os irmãos podem sentar. Ele comeu, ele se alegrou, ele ficou fortalecido, passou um impacto inicial e agora Paulo vai buscar a companhia dos discípulos. Irmãos, não há lugar de melhor privilégio do que a companhia dos discípulos. Lamento profundamente a ausência de tantos irmãos hoje pela manhã. Sinal declarado de frieza espiritual, de que Satanás está escarnecendo e zombando de muitos. A minha oração pelo irmão Josinaldo, por todos os irmãos, é que nas horas mais difíceis, nas agruras mais importantes, digam: Senhor, põe um anjo aqui, com espada desembainhada. O anjo do Senhor anunciou a chegada do Messias, as boas novas de grande alegria. O anjo do Senhor levantou Gideão, taxado como muito jovem, fraco, de uma tribo sem tradição, e o chamou de Gideão, homem valente. Só o anjo do Senhor faz isso. O anjo do Senhor esteve presente nos momentos de grande prova e luta do seu povo, impedindo que fogo consumisse, em outros momentos consumindo o pecado e fortalecendo a muitos. Senhor, não deixe que o adversário escarneça e zombe de mim. Como é que ele faz isso? No momento em que nos detém, em que enche a mente de crítica injusta, calúnia, frieza, que nos faz retroceder, que nos faz buscar nosso conforto, prazer, conveniência, futilidades, ele escarnece. Quando trocamos a missão pela benesse, ele escarnece e zomba. Mas, Senhor, que esses adversários se mantenham derrotados pela tua ministração na minha vida. Essa é a minha oração e a oração da igreja por você, meu irmão. Início da jornada de Paulo. Agora vamos ver a maturidade da jornada de Paulo. Inicialmente nós vimos o início, o seu encontro, etc. Vamos ver a maturidade. Atos 20, 24. Abra a sua Bíblia. Passa aí algumas páginas. Atos 20, 24. Eu vou lendo e depois eu releio com vocês. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira. Contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira. Repitam comigo. Contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira. E o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eu louvo a Deus porque a doutrina da Bíblia para a igreja
é que anunciar o Evangelho tem vínculo com uma carreira, que tem um início, assim como de Paulo. Qual foi o início de Paulo? Diga: cheio do Espírito Santo e no convívio com discípulos. Não há ambiente mais rico, ainda que sejam 2 ou 3. Não há culto mais fervoroso, ainda que seja com 2 ou que sejam 3. Não há igreja mais completa de que 2 ou 3 reunidos na presença do Senhor, com o poder do Senhor, a presença do Senhor, o nome do Senhor, a palavra do Senhor, a glória para o Senhor, o engrandecimento ao seu santo nome. Não há uma assembleia mais rica e pomposa do que 2 ou 3 debaixo de um viaduto, desprotegido de uma estrutura, carente de aparatos, porém com as mãos erguidas ao céu, convivendo com discípulos do Senhor. Não há vivência mais nobre, não há templo mais suntuoso, não há conquista mais expressiva do que essa. 2 ou 3, clamando, adorando, louvando, desfrutando da comunhão, da presença do Senhor, através de anjos ministradores, com a plenitude do Espírito Santo, proclamando o Evangelho. Não há Evangelho sem uma carreira. O que é que você está buscando? Rosinaldo está enriquecendo a sua carreira profissional. Isso é louvável. Todos nós temos o direito de fazer isso, de buscar. Porém, que essa carreira seja paralela, tão esmerada e sacrificial quanto aquela de ser um proclamador do Evangelho e dar testemunho desse Evangelho, da graça de Deus. Essa é a maturidade da jornada. É quando se olha para frente e vê a carreira não como a vida cristã não como uma diversão, mas como uma carreira sacrificial. É um absurdo, contradição, incoerência, quando os irmãos pensam o contrário. Buscam na vivência da igreja o que é atrativo, o que é confortável, o que lhe é interessante, o que vai ser mais admirável aos seus olhos, o que vai ser mais admirável ao seu conforto. Há quantos irmãos não continuam congregando aqui porque não tem ar-condicionado, o ambiente não é climatizado? Quantos outros não fazem isso, porque aquilo? Mas quando nós olhamos para a palavra, eu a vejo com muita alegria. O apóstolo Paulo olhando para perder a autoridade, a autorização das autoridades, perder todo o seu glamour político de origem, todas as benesses que poderiam lhe advir pelo seu conhecimento da filosofia, pela formação que teve, agora para se alegrar e ver como o clímax está com os discípulos em Damasco. Discípulos perseguidos, discípulos discriminados, discípulos empobrecidos, discípulos desprovidos de templo, desprovidos de qualquer expressão religiosa, que mal podiam intimamente confessar a sua fé em Jesus. Discípulos ameaçados pelo próprio Saulo, discípulos à margem de uma prisão ou de um assassinato, discípulos que ouviram talvez de alguns pares, familiares, conhecidos: deixa de ser beijo. E Saulo, depois de cheio do Espírito Santo, depois de marcado a fogo pelo Senhor, ele se alimenta e vai procurar quem? Diga: os discípulos, os Zé Ninguém, os colocados à margem, marginalizados,
mas que tinham uma conexão celestial inexplicável. Esse foi o ponto alto da caminhada de Paulo. Eu não faço questão de nada, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Irmãos, cumprir com alegria a carreira muitas vezes significa cumprir chorando a carreira, cumprir sofrendo, cumprir sendo incompreendido, cumprir sendo deixado para trás, de lado, cumprir a carreira sendo abandonado, cumprir a carreira sendo preterido, cumprir a carreira sendo incompreendido por muitos. Essa era a vivência do apóstolo Paulo, mas a sua obstinação era cumprir a carreira. Em terceiro lugar, vamos ver o viver nessa caminhada. Primeiro o início da jornada, depois a maturidade da jornada e agora o viver dessa jornada. Segundo aos Coríntios 13. Abra aí sua Bíblia, que a gente não pode demorar muito. A hora se aproxima. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 11 a 14. Dizem assim, segundo aos Coríntios 13, de 11 a 14. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos ou aperfeiçoados, eu acho melhor, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Louvado seja o seu nome. Amém. Regozijai-vos. Paulo vem confrontando aqueles irmãos nessa segunda carta de uma maneira veemente, trazendo correções, não atente para expor, segundo aos Coríntios, nem esse capítulo 13, mas apenas pegando aqui esse recorte, para dizer aos irmãos, Paulo transmitindo àqueles irmãos o que importava de verdade. Eles fizeram várias críticas a Paulo, e Paulo fez várias correções a eles, mas a conclusão daquele discurso, da réplica, da tréplica, do embate entre eles, agora por carta, Paulo estava dizendo, quanto a mais, irmãos, o que importa mesmo é que vocês estejam regozijados, regozijando. Ele diz, regozijai em vós, entre vocês, uns com os outros, alegrai-vos. Então, no meio da saudade e das lágrimas, nós sentimos alegria no Senhor. Sejam aperfeiçoados a cada dia, irmãos, aperfeiçoamento constante. Sede consolados na hora do trauma, sede consolados. E quem é que faz isso, irmãos? É o Espírito Santo. Diga, o Espírito Santo Consolador. Amém? Então, quando nós somos consolados, é por Ele, é dele que advém todo o livramento e toda a providência do conforto e do consolo. É por causa dele que não nos sentimos sozinhos. É por conta dele que sabemos que avançamos em toda e qualquer circunstância. Sede de um mesmo parecer. Ou seja, estejam concordes naquilo que é essencial. Amém? Se o nosso parecer é voltado para o Senhor, na estrutura das coisas do Senhor, nas demandas vivenciadas pelo Senhor, podemos ter o mesmo parecer. Agora, quando é que nós não temos o mesmo parecer? Quando a nossa visão está voltada para nós, para a nossa conveniência, para o nosso conforto, para o nosso planejamento, para a nossa vontade, para a nossa forma de ver e enxergar, para as bobagens que nós traçamos entre nós. Mas se o nosso foco for a essência do Senhor, nós vamos ter o mesmo parecer. Agora, vamos comprar para aqui um ventilador ou um ar-condicionado, aí vamos debater, bobagem.
Vamos fazer um culto, meio-dia ou meia-noite. Aí, bobagem. Aí a gente briga, um acha que é assim. Vamos realizar tal coisa de tal forma ou tal forma. Aí vem as contradições e vem os problemas por conta dos detalhes da obra e da missão, mas que não seja isso, aquilo que nos que desperte o nosso apetite, mas que sejam pensar a grandeza das coisas do Senhor, a essência do Senhor. Louvado seja o seu nome. Reconciliai-vos, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sejam do mesmo parecer e viver em paz. Como é que a gente vive em paz, irmãos? É cada um buscando sua própria razão? Não. A Bíblia diz: seja a paz de Cristo, o juiz, em vossos corações. Amém? Qual é a vontade de Cristo? Como é que Ele dispensa da sua paz? Em que circunstância? Então esse deve ser o nosso viver. E diz mais: saudai-vos uns aos outros com um beijo santo, com um ósculo santo. Isso é uma forma de reverenciar o amor ágape dispensado pelo Senhor no meio dos irmãos. Todos os santos vos saúdam. Aleluia. Os santos que estavam em Jerusalém, os santos que estavam por toda a Judéia, Galiléia, todos os santos, porque a igreja deve ser una e indivisível. Louvado seja o Senhor. Como Josué disse, a igreja é família, e família não se troca, família não se substitui, não se deixa para trás. Ainda que a nossa morada seja nas mais extremas posições da terra, um no ocidente, outro no extremo oriente, porém permanece quando há uma visão de Deus, quando há o mesmo parecer a respeito da igreja, quando não há uma visão de divisão, de impérios humanos, de quererem partilhar a igreja de Cristo, quando ela permanece uma e indivisível, conforme foi gerada, tendo um só sangue, tendo um só Senhor, com uma só fé, com um só batismo. Esse é o sentimento do Senhor a respeito da sua igreja. Porém, as impérias mundanas, prostituídas, gananciosas, políticas, imperialistas, da mente humana, contamina o Evangelho. Foi isso que aconteceu aqui no Brasil. A igreja chegou através de um pregador puritano, separatista, temente a Deus, não visando a hierarquia, por um médico que se autossustentava e proclamava o Evangelho, de uma igreja autóctone que se autoproclamava, sustentava e administrava, com o fim de evangelizar de forma permanente e em língua portuguesa a terra brasileira, mas logo foi vitimizado pelo imperialismo norte-americano, pelo imperialismo alemão, inglês, para trazer para cá a disputa. Então chegaram as denominações, primeiro depois deles os presbiterianos, batistas, pentecostais, assembleanos, e aí começou a baderna, a multiplicação insana, a luta pelo poder de um só povo chamado Igreja do Senhor Jesus Cristo, infelizmente. Mas Paulo diz: sejam do mesmo parecer. E encerrando esta palavra, a quarta posição é a conclusão da jornada. 2 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 8. O início, a maturidade, agora a conclusão da jornada. 2 Timóteo 4, de 1 a 8, conjuro. Isso aí eu faço um apelo que deve ser inegável. Conjuro, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar vivos e mortos, na sua vinda e no seu reino. Olha como Paulo introduz de forma solene
este pedido. Conjuro-te perante Deus e Jesus, como testemunhas que hão de julgar, diante de vivos e mortos, que pregues a palavra. Amém? Que faça o que, irmãos? Pregues a palavra. Fala alto, forte. Pregues a palavra. Outra vez. Pregues a palavra. Isso é o que importa, irmãos. Irmão Josinaldo, demais irmãos aqui presentes, irmãos que caminham conosco aqui, em outras cidades, irmãos de Fazenda Nova, de Fazenda Velha, preguem a palavra. Nós não temos uma denominação para você pregar. Nós não temos um pastor presidente para você adorar, conclamar, exaltar. Nós não temos uma estrutura física pela qual venhamos a ostentar. A única coisa que nós temos é desafiar os irmãos a que preguem a palavra. Para que isso aconteça, estejam diante da palavra, sejam submissos ao Senhor da palavra, se dobrem apenas ao Senhor da palavra. Agora, instes, ou seja, insista, persista. Essa é a conclusão da jornada, irmãos. Há tempo, há fora de tempo, redarguas, ou seja, responda com argumento convincente. Amém, amados? Com uma palavra temperada com sal. Repreendas, ainda que não seja aceito. Repreenda, ainda que seja incompreendido. Repreenda, ainda que perca o ibope. Repreenda, ainda que não seja cheio de pompas, mas repreenda, exorte com toda magnanimidade e doutrina, aleluia, fundamentada na doutrina dos apóstolos, porque virá o tempo em que essas pessoas, em que não suportarão a sã doutrina, mas como tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Irmãos, hoje mais do que nunca está se tornando raro um mestre devotado na palavra, que prega a palavra. A maioria das pregações e das instituições visam conquistar, visam trazer para si, visam catequizar pessoas que vivem procurando suas próprias concupiscências, seu próprio desejo, para acalentar sua própria maneira de viver. Mas a palavra de Deus é: prega a palavra conforme a doutrina, sim, mas tu ser sóbrio em tudo, ser sóbrio às aflições, faz a obra do evangelista. Irmãos, não há reino sem sofrimento, não há caminhada sem sofrimento. O viver da igreja é um viver de sofrimento. Sofre as aflições, faz a obra. Diga, vamos lá, faz a obra. Outra vez, faz a obra. Outra vez, faz a obra de um evangelista. Irmãos, esse evangelista aqui é o compartilhado testemunho do Senhor Jesus. Cumpre o teu ministério. Vamos lá? Cumpre o teu ministério. O que é que significa ministério, irmão? Diga, serviço. Serviço. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati. Irmãos, a obra de Deus é um combate árduo e constante. Diga, combate árduo e constante. Então não tem tempo para bobagens, não há tempo para diversão, não há tempo para dispersar a visão. A obra de Deus é um combate.
Algumas pessoas que não entendem a maneira que a gente fala, o pastor só fala nisso, é trabalho, é projeto, é evangelismo, é encontro, é resgatar pessoas, é trazer mais um. Basta! Eu digo não! Que a obra é um combate. Nós estamos com 25 a 27 jovens lá em Bonito, precisando da palavra, de trazer, de ouvir, de crescer em fé, e nós vamos ter um retiro. Cobramos apenas R$100 por 10 refeições. R$100, mas por 10 refeições. Café é jantar no sábado, café, almoço e jantar no domingo, café, almoço e jantar na segunda e da terça, e mais um cafezinho que sai na quarta-feira, apenas R$100, para que os irmãos participem, para que não prejudique financeiramente a ida de vocês ao congresso, enfim. Mas tem esses jovens, 27 jovens, que não podem pagar. Eles estão indo lá agora, esses dias, fazer um curso de corte e costura industrial. Aí a irmã Claudete chamou a menina e disse: olha, leva um lanchinho, alguma coisa, porque o curso começa cedo, vai terminar depois do meio-dia, lá não tem almoço. Você leva um lanchinho, um biscoitinho. Ela disse: ô irmã, eu nem tenho esse biscoitinho e nem tenho como comprar o biscoitinho, eu vou assim mesmo. Aí Claudete foi, comprou e levou. Esses jovens estão lá, mas estão perseverando. Pregamos a 111 em novembro, testaram 27. Não tem mais nada a oferecer a eles, mas estão indo para os cultos, as reuniões, estão ouvindo a palavra. Não tem ninguém para tocar violão, não tem banda, não tem nada, equipamento nenhum, vão para uma sala de aula, lá na escola, foi conseguida, mas estão ali. Eu digo: nós vamos para o retiro. Aí Claudete disse: pastor, tem vários querendo ir, eles viram a programação, estão querendo ir, o que é que a gente faz? Nós vamos levar. Não tem dinheiro, vamos levar sem dinheiro. Né? Não dá preocupação às irmãs de terra para se virar com juros, para multiplicar. Não sei como é que elas vão fazer isso, mas multiplicar. Se tiver um pão, a gente divide. Ou se não, enche de flocão, de fubá. Estava na promoção desse dias, R$1. R$1. Lá no Sacolão, perto da casa de Yara e Marcelo. Ontem à noite a gente viu lá, R$1. Da vitamina. Vamos levar! Porque a obra é sacrifício. E porque eu não aprendi diferente. Mas se a comida for ruim e ficarem falando, não posso fazer nada. Que a gente pode se expor como ministro da palavra, como guerreiros da missão, com muito, com pouco, na sobra ou na falta, como diz Paulo, mas eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Foi nesse contexto que ele disse: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso, no dizer de Paulo, era trabalhar no sacrifício, independente das circunstâncias. Mas para os infames, para os abutres da religião, tudo posso, naquele que me fortalece, eu posso conquistar todas as coisas. Porque eu tenho poder. Infames, abutres, miseráveis, um dia receberão o julgamento daquele que é eterno. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que o povo gosta é de fábula. Fábula. Ontem eu estava na rua fazendo umas compras para Tiago e passou o bloco. O bloco da educação. Irmãos, que desgraça. Irmãos, que vergonha. Que vergonha. E uma imbecil, provavelmente gestora pública, para fazer uma média perante o prefeito. Estamos aqui agradecendo ao prefeito. Esqueci até o nome dele agora, graças a Deus. Por ter promovido o bloco esse ano do carnaval, o bloco da educação.
Irmãos, é o bloco da deseducação. Um bocado de menininhas seminuas, induzidas pelos falsos professores, pelos irresponsáveis, mundanos, perversos, desordenados, induzindo a uma sexualidade precoce, a gravidez na adolescência, garotinhas seminuas, se expondo na regência de um gestor irresponsável e mundano, orquestrado pelas forças de Satanás, passando pela rua, o bloco da educação. Que vergonha! Certamente entre eles um bando de falsos religiosos, por serem religiosos já são falsos, mas falsos duplamente, ali pelo meio, de longe, né? Eu estou aqui, ninguém está me vendo, então o pastor não está por aqui, eu estou lá. Infames, desgraçados, nós repudiamos esta postura. Assim como repudiamos a postura do barzinho e de outras benesses, por amor ao Evangelho. Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Eu pessoalmente digo isso aos irmãos, já estou aqui gastando o tempo de outros. O meu prazo, eu acho que era no tempo da Covid ali. O Senhor já está dando um tempo extra. Não tem o primeiro tempo de futebol, né? Aí tem o segundo tempo, aí tem os acréscimos. Eu já estou nos acréscimos. O tempo da minha partida é chegar para fazer bem aos ouvidos dos que não querem se submeter à sã doutrina. Combati o bom combate. A vida cristã é um combate. Concluir, esse acabei a carreira, é uma conclusão de um ciclo, a conclusão de um ciclo. Guardei a fé, esse é o único tesouro, irmãos. A fé. Aí tem gente que diz assim, eu guardei a fé, então aquela fé que eu tive para a minha salvação, eu guardei. A fé que eu tive para orar e me fez ser curado, eu guardei. Não, irmãos. Junto nesse pacote vem essa fé, é um conjunto de doutrinas que envolve uma luta, como Paulo diz aos Colossenses, lutemos juntos pela fé evangélica. Aí alguns dizem que então é a minha igreja evangélica. Não, honesto, é pelo conjunto de doutrinas do evangelho que regem a igreja. Igreja tem regra, igreja tem Bíblia, igreja tem norma, igreja é quadrada, igreja tem que ser radical. No momento em que a igreja deixar de ser quadrada, deixar de ser radical em defesa dos titãs do evangelho, ela não serve, é como palha que vai ser queimada pelo fogo. Desde agora, diz Paulo, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Esse é o estado de espírito vigilante. Diga, estado de espírito vigilante. Diga. Que estado é esse? Aqueles que amam a vinda do Senhor, cujos olhos estão fitos no céu, cujas mãos estão arragadas ao arado para trabalhar, cujos joelhos estão dobrados na dependência de Deus, cuja direção é a palavra escrita bem interpretada, sem arranjos nem jeitos. É assim. Irmão Jair está aí. Jair? Jair está mas estou vendo um cantigo.
Está todo mundo vendo. Esses dias a gente marcou para conversar, não foi, irmãos? E eu disse aos irmãos, olha, a palavra hoje é de disciplina. Ou os irmãos entram no viver da igreja, como deve ser, ou nós vamos entrar com disciplina. Aí a irmã disse, eu mesmo não, eu quero é ajuda, eu quero é discipular. Ela disse, eu não consigo só eu não consigo, mas eu quero ajuda. Irmãos, isso é ser igreja. Amém? Eu digo, então, vá para o discipulado, para a gente estudar a Bíblia e orar junto, todo dia, assim, no horário. E eles chegaram, estamos crescendo, e os irmãos vão crescer em vida para a glória de Deus, vão envergonhar Satanás, e vão dar cada vez mais testemunho da sua fé, e serão vitoriosos na família. Amém, velho? Amém? Ele disse, eu também quero, eu disse, eu quero, vamos crescer. Irmãos, isso é a maravilha do Senhor, querer viver em poder. Conclusão, irmão Josinaldo e demais irmãos, sejam firmes no testemunho pessoal, sejam comprometidos com a verdade em transparência, honestidade e amor. Sejam caminhantes obstinados. Não esqueçam suas origens. No Novo Testamento, na Reforma e na nossa congregação. Não desvaneçam nos sofrimentos. São apelos apostólicos do apóstolo Paulo, com os quais nós andamos em concordância. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos ministrar sempre o Senhor, rapidamente, os diáconos como escalados aqui à frente. Irmãos, eu me alegro com o viver da igreja. E o viver da igreja fazem parte da recepção. O viver da igreja faz parte da imitação aos valores do Evangelho vividos pelos apóstolos, pelo Senhor Jesus e pelos discípulos que caminharam no início da fé. Ó Deus, muito obrigado pela vida do nosso irmão Josinaldo, muito obrigado pela vida de Alana e de Lucas. Que o Senhor nos conduza em segurança e paz, que desenvolvam um ministério profícuo, que sejam abençoados, que sejam bênção no convívio com a igreja ali em São Paulo, que sejam bem acolhidos, que permaneçam fiéis à tua palavra e à comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que o Senhor deles se utilize para o desempenho da tua obra, o testemunho do Evangelho. Que esses irmãos tenham ali uma boa vivência de prosperidade em todas as áreas da vida. Ó Deus, e que o teu amor, a graça do Senhor Jesus, seja com eles, seja com cada um de nós, na marcha do Evangelho, hoje e sempre. Amém. Diga a pessoa que está do seu lado, foi bom você ter vindo.